Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André. Você já deve ter ouvido falar que em determinadas circunstâncias o aumento da ingestão de vitamina A pode causar fragilidade óssea. Sabe dizer o porquê? É fácil, isso está diretamente associado ao papel desta vitamina em um processo chamado de autólise e que tem tudo a ver com o processo da digestão a nível celular. Então, se você tem dúvida sobre digestão intracelular, fique aqui comigo no nosso vídeo sobre esse processo importantíssimo para os seres vivos. Alô, galerinha, eu sou o professor Marcos André, seja bem-vindo à aula de hoje, seja bem-vindo ao meu canal Bionline e peço que você se inscreva no meu canal para que você tenha mais informações, ative o sininho e vamos junto trabalhando muita biologia, preparando você para as provas da sua escola, caso haja necessidade, bem como também para o seu vestibular. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre um processo importante que é a digestão intracelular. E a digestão intracelular está diretamente associada a N processos, obviamente relacionando a alimentação, a captura de nutrientes, ao processo de defesa, a renovação de estruturas celulares, e é isso que a gente vai contextualizar. Como é que esse processo acontece, como é que nós vamos caracterizar e, sobretudo, relacionar com as suas funções. Galerinha, eu trouxe aqui uma célula hipotética, um desenho esquemático de uma célula. A ideia aqui é representar uma célula com intensa capacidade fagocítica. Isso é importante. Sempre que você fizer referência à fagocitose para a nossa célula, o papel dela é participar do mecanismo de defesa. Portanto, nem todas as células farão o processo de fagocitose. Aí tem um detalhezinho interessante. Para que ocorra a fagocitose, ocorrerá a emissão de falsos pés, os famosos pseudópodes. E aí eu tenho a participação direta do citoesqueleto, especialmente a participação de microfilamentos com ali a proteína chamada de actina. Então a emissão desses pseudópodes vai englobar, por exemplo, uma bactéria. Essa bactéria, após ser englobada, ela vai ficar no interior de uma vesícula. E essa vesícula é chamada de fagossoma. Olha o que vai acontecer, galera. O fagossoma vai se unir ao lisossomo. O lisossomo é aquela organela derivada aqui do complexo golgiense, repleta de enzimas. E essas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. Então, o retículo endoplasmático rugoso produz essas enzimas que serão modificadas, processadas no complexo golgiense e depois elas farão parte do lisossomo. Essas enzimas são hidrolases ácidas, ou seja, elas farão hidrólise em um pH extremamente ácido, que é uma característica marcante do lisossomo. A presença de várias bombas de hidrogênio que liberam hidrogênio para o seu interior, tornando o ambiente extremamente ácido, o que favorece a ação das enzimas no interior dessa organela. Então, a união do lisossoma primário com o fagossoma vai caracterizar o que nós chamamos de lisossomo secundário. E aí, pessoal, as enzimas do lisossomo começarão a atuar sobre aquela partícula que foi fagocitada em um vacúolo chamado de vacúolo digestório. Como o próprio nome indica, já está ocorrendo o processo da digestão intracelular. Galerinha, o que é útil para a célula vai voltar, né? Aquilo que é útil volta para o citoplasma para que seja utilizado para uma outra finalidade. No entanto, aquelas substâncias que não são benéficas para a célula ficarão retidas em um corpo ou vacúolo, que nós chamamos de corpo residual. Por quê? Porque acumula resíduos. E esses resíduos serão eliminados para o ambiente externo por meio do processo de exocitose. Nesse caso, seria uma plasmocitose ou defecação celular. Lembra que a exocitose poderia ser a secreção de uma substância, mas aqui neste caso eu estou fazendo referência à eliminação de produtos relacionados à digestão intracelular. Quando eu falo de secreção celular, por exemplo, você pode clicar aqui em cima que nós temos uma aula só sobre secreção celular e eu convido que você assista também essa aula importante para vocês. Galerinha, então veja, houve a fagocitose, formou o fagossomo, o fagossomo se uniu ao lisossomo primário, formando o lisossoma secundário. As enzimas dos lisossomos começaram a degradar o que estava no interior dessa vesícula, no vacúolo digestivo, formou o vacúolo residual e foi eliminado para o ambiente extracelular por plasmocitose. Aqui eu desenvolvi um caminho com vocês, mas eu poderia ter feito a mesma estratégia falando aqui de um outro processo chamado de pinocitose.
Qual é a diferença da fagocitose para a pinocitose? Enquanto que na fagocitose nós temos a emissão dos pseudópodes, aqui na pinocitose vai ser uma invaginação da membrana plasmática. A fagocitose seria englobamento de partículas sólidas. A pinocitose é a absorção de substâncias no estado líquido. Além disso, o que é fundamental para todos nós? Após a fagocitose é formado o fagossoma, após a pinocitose o pinossoma. Mas o processo a partir daí é exatamente o mesmo. Se liga ao lisossomo primário, forma o lisossomo secundário, vacúolo digestivo, corpo residual, e aí a gente vai ter o processo de eliminação. Não vai mudar em absolutamente nada. Galera, atenção agora. Aqui eu tenho uma mitocôndria. Se essa mitocôndria não está funcionando, uma vesícula vai englobá-la e a partir do momento que há o englobamento dessa mitocôndria por uma vesícula, ela vai se unir ao lisossomo. Veja, na primeira situação eu falei de digerir partículas ou substâncias que foram obtidas do meio extracelular. Falamos isso em heterofagia. A fagocitose e a pinocitose é um exemplo de heterofagia. Hétero diferente, fagos comer. A célula está comendo algo diferente, a célula está degradando algo que ela capturou do meio ambiente. No entanto, aqui a mitocôndria é da própria célula. Então a célula está digerindo um componente dela, está renovando as suas estruturas. Isso nós chamamos de autofagia. Auto próprio, comer a si próprio, é a ideia de ela pegar estruturas que não estão funcionando, proteínas alteradas, degradar essas proteínas, degradar essas organelas para que elas possam ter uma função viável, para que elas possam ter uma função normal. Essa é a função da autofagia, tanto da renovação de estruturas celulares, bem como também o processo de diferenciação celular. A exemplo, nós temos o eritroblasto, que é uma hemácia jovem com o núcleo, que ao sofrer um processo de autofagia, o núcleo é eliminado e aí a gente tem a formação das famosas hemácias com a função de fazer o transporte de gases, que é uma célula anucleada. Eu tenho aí a autofagia no processo de diferenciação. Perceba, enquanto a heterofagia ela vai degradar aquilo que a célula capturou do ambiente, a autofagia vai degradar aquilo que é próprio da célula. Toma muito cuidado para você não confundir a autofagia com a autólise. A autólise é a autodestruição. Ela pode ser positiva ou negativa. É fácil, me acompanha. Galera, o que é a autólise? É quando o lisossomo libera as suas enzimas no citoplasma. E essas enzimas liberadas no citoplasma vão destruir a célula, vão matar a célula. Quando ela é positiva, quando ela está associada ao desenvolvimento do indivíduo. Por exemplo, quando nós estamos na barriga da nossa mãe, nós temos a membrana interdigital. Ela é regredida por autólise. Uma autólise positiva faz parte do nosso desenvolvimento. É a mesma coisa da metamorfose ali do girino, da cauda do girino. Ela regride. É uma autólise, ela é positiva. Por quê? Porque faz parte do desenvolvimento daquele animal. Ela é negativa quando ela tem uma influência geralmente externa e ela é prejudicial ao nosso corpo. Pessoas que, por exemplo, inalam sílica, a sílica ela tem a capacidade de se ligar ao lisossomo da célula pulmonar, destruir o lisossomo desta célula e provocar a morte dela. E aí leva à insuficiência respiratória, que é uma doença chamada de silicose. Quando eu falei a ingestão em excesso de vitamina A, está associado à indução de autólise lá das células ósseas, o que leva à fragilidade, à intoxicação por vitamina A. E aí a gente pode relacionar com um quadro de fragilidade óssea, similar, por exemplo, a um caso de osteoporose. Então você percebe o como essa autólise ela é negativa. Por quê? Porque a interação da célula com o ambiente externo faz com que ela morra pela atividade lisossômica, pela destruição da membrana do lisossomo e a morte dessa célula. Então toma muito cuidado. Marcos, se eu falo de autólise positiva, que faz parte do nosso desenvolvimento, eu também posso falar de apoptose? Pode, porque é uma morte celular programada. Essa é a grande diferença. A apoptose é uma morte celular programada. Então, se eu falo de autólise positiva, é uma apoptose, porque eu tenho uma morte celular programada. Se eu falo de autólise negativa,
ativa? Não, é autólise, mas não é apoptose, porque não houve uma programação genética para isso. Então toma muito cuidado com essa particularidade dos processos da digestão intracelular. Quem faz a digestão intracelular são os lisossomos. Então, se eu trabalho com uma célula, como é o caso de um neutrófilo, que é especializado no processo de fagocitose, o número de lisossomos vai ser significativamente maior do que outro padrão de organização celular. O mesmo vai acontecer com os osteoclastos, o mesmo vai acontecer lá com as micróglias, que são células que participam do mecanismo de defesa. Os macrófagos participam do mecanismo de defesa por fagocitose. Então eu gostaria de agradecer vocês até este presente momento de estarem aqui comigo. Faço o convite que você se inscreva no meu canal. É importante para que a gente possa está produzindo muito mais conteúdo, é fundamental que você ative o sininho de notificação, deixe suas dúvidas nos comentários, indique, compartilhe essa aula com seus amigos e faça o convite para você conhecer a minha plataforma www.bionline.com.br e lá na descrição você está convidado e eu te dou um desconto especial para o curso de citologia lá da minha plataforma com 50% de desconto. Lá tem um cupom especial para você se inscrever no meu curso lá de citologia da plataforma e arrebentar nessa parte da biologia, caso ela te traga dúvidas. Tudo bem? Então fiquem atentos para os próximos vídeos aqui do meu canal, do canal Bionline.